Fique sobre seus pés, você que se assentou, você que trouxe sua Bíblia. Queria que você pudesse levantar a sua Bíblia o mais alto que você puder. Você que está em casa nos assistindo, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Levante sua Bíblia, diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga comigo: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga comigo assim: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu tenho o bom cheiro de Cristo. E diga forte: eu posso. Diga: todas as coisas no Senhor que me fortalece. Você pode dar glória a Deus? Queria que você pudesse abrir comigo sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, no capítulo 26, versículos 57 a 58. Tivemos hoje o terceiro culto tão abençoado. Deus fez grandes coisas. Nossa vida pela manhã, lá no Palmital. Louvado seja Deus. Obrigado. Hoje quando nós estamos aqui na sede, quem encontrou? Tudo bem? Encontraram, hein, moço? Todos encontraram? Aleluia. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Pode se assentar. Pai, foi lido da palavra. Pedimos a Ti que o Senhor venha falar conosco nessa noite de uma maneira poderosa e sobrenatural. Que o nosso coração esteja aberto, o nosso ouvido receptivo, para ouvir, entender e compreender a Tua palavra. Sei que o Senhor vai falar conosco de uma maneira poderosa e sobrenatural. Quando nós saímos para uma viagem, nós não sabemos o que nós vamos encontrar pelo caminho. Podemos encontrar chuva, muito vento, às vezes ali buraco na pista, e às vezes também a neblina, e às vezes pode nos impedir de enxergar a rota ou o caminho correto que a gente deveria estar. Alguns anos atrás eu estava conversando com um rapaz, e ele estava me dizendo: pastor, eu aprontei tudo para minha viagem com a minha família, e eu rodei cerca de 2 horas de carro. A paisagem não estava mudando, o asfalto era o mesmo, estava tudo legal. Mas depois de 2 horas a paisagem começou a mudar, tudo estava diferente. E eu percebi que tinha algo errado. Estava chovendo muito, tinha muita chuva, muito vento, e eu não discerni o caminho. E eu parei e perguntei a um caminhoneiro, e ele me disse: olha, senhor, você vai ter que voltar. De onde você está vindo? Ele disse: estou vindo de Belo Horizonte. Ele disse: você vai ter que voltar aproximadamente umas 2 horas. Você rodou mais de 150 quilômetros no caminho errado. Pega essa rotatória agora e volta lá atrás, e começa o seu caminho todo de novo. E ele ficou com o coração assim entristecido. Poxa, meu Deus, 2 horas voltando agora. E ele voltou para o caminho, voltou até achar o caminho. Hoje eu queria falar com vocês, com toda a igreja online. Hoje eu queria ver com vocês alguns homens que foram chamados por Deus para realizar grandes obras, mas por algum motivo na vida deles erraram o caminho. Por algum motivo eles pegaram o caminho errado. Isso trouxe alguns agravantes para a vida deles, como desse homem que estava me contando da viagem. Ele teve que voltar 2 horas de carro, para encontrar o caminho correto,
para chegar ao destino que Ele queria. Hoje eu e você, nós teremos essa chance de acertar o nosso caminho diante do Senhor, caso for necessário. Caso nós estivermos tranquilos, nós vamos ter a chance de permanecer no caminho correto e de aprender algumas coisas para eu e você a gente não errar o caminho. Quantos podem dizer amém aqui hoje? Amém. Saul, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Foi ungido pelo profeta Samuel por ordem de Deus. E Saul sempre ouvia o profeta Samuel, sempre ouvia, pedia conselhos ao profeta Samuel. E Samuel sempre tinha uma palavra para o rei Saul. Sempre, porque ele entendia que Samuel era um profeta. E ele sabia que Deus falava na boca de Samuel. E que Deus revelava e Deus dava direção, Deus dava destino. E sabia que tudo aquilo que Deus falava através da boca de Samuel acontecia. Lá em 1 Samuel, acompanha comigo, Dudu vai colocar aí rápido, tá, Dudu? 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, vamos ler aqui no telão. 1 Samuel capítulo 10, versículo 11. Dudu. 1 Samuel 10, versículo 1. E houve um homem em Ramata da montanha de Fara. Não, é errado. 2 Samuel capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, desculpa. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungi o Senhor por capitão sobre a sua herança? Aparta-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro. Não, só um mesmo, só um. Deus deu uma palavra para Samuel. E Samuel vai e unge quem? Saul. Deus disse para ele, desse Dudu: porventura não te ungi eu, o Senhor, por capitão sobre sua herança? Quem ungiu Saul, irmãos? Vamos lá, irmãos. Quem ungiu Saul? O Senhor. Deus ungiu Saul. Deus ungiu Saul. Mas um dia o rei Saul, ele entendeu que ele já sabia demais. Ele entendeu, ele falou: não, eu já sei demais. Eu não preciso mais seguir a orientação de Samuel. Eu não preciso mais. Eu não preciso mais sim ouvir a orientação dele, porque eu já sei o que? O bastante. Eu vou fazer as coisas agora o que? Do meu jeito. Ele deixou então de ouvir a direção da voz profética de Samuel e começou a fazer as coisas do jeito dele. E como é ruim a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, a gente achar que não precisa mais de pastor, a gente achar que não precisa mais de Deus, achar que a gente não precisa de direção. Como é ruim a gente achar que não precisa. É perigoso demais quando nós achamos que nós não precisamos mais do líder, do pastor, não sobre a nossa, não. Quando nós achamos. Quando Saul resolveu fazer as coisas do jeito dele, em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que o homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Em Salmos 18:30 diz: o caminho de Deus, ele é perfeito. Quando Saul então ele decide fazer as coisas por ele próprio, não ouvir mais a voz de Deus, não ouvir mais a voz do profeta, do pastor, o resultado foi que ele saiu do caminho que Deus havia traçado para ele. Em 1 Samuel no capítulo 15 tem uma ordem vinda de Deus. Olha comigo, 1 Samuel capítulo 15. Tem uma ordem vinda de Deus, uma ordem vinda do Senhor para a vida dele. Versículo 1 e 3 nós vamos ler. Tem uma ordem vinda de Deus através de Samuel, que Saul deveria o quê? Destruir todos os amalequitas. Porém Saul fez tudo completamente diferente. 1 Samuel capítulo 15 diz assim: então disse Samuel a Saul:
enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do... Quem que ungiu, irmãos? Então Saul, irmãos, Deus. Samuel está dizendo assim: olha, foi o Senhor que mandou eu te ungir. Então há uma coisa que você precisa fazer, Saul: obedecer. A unção que Deus havia derramado sobre Saul era poderosa, mas agora Samuel está admoestando ele, está advertindo ele: olha, foi o Senhor que te ungiu. Você só tem que fazer uma coisa. Qual que era a coisa que Saul tinha que fazer, igreja? O quê? Obedecer. Deus falou assim: entra lá e arrebenta os amalequitas todos, mata todo mundo, não deixa nada, mata as ovelhas, mata o boi, mata tudo. Saul fez tudo completamente o quê? Diferente. Saul fez tudo errado. Olha comigo no verso 13 até o versículo 23 de 1 Samuel capítulo 15, de 13 ao 23, diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o ungido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Deus mandou ele fazer o que, irmãos? Destruir. Deus não mandou ele poupar ninguém. Por mais Saul achou que agora não, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não, Senhor, o que o Senhor mandou fazer não é muito legal, não. Então eu vou fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque eu acho que vai ser melhor. É o que Saul quis dizer para Deus: não, Deus, do jeito que o Senhor está fazendo não vai ficar legal, mas do meu jeito será melhor. Lembra que eu ensinei alguns dias atrás? Ou é do jeito de Deus, ou nós não queremos. Ou é do jeito de Deus, ou eu não quero. Eu não quero do meu jeito. Lembra quando Moisés vai dizer: Senhor, não me faça subir desse lugar se a tua presença não for o quê? Se não é, meu irmão, da forma de Deus, eu não quero. Porque eu e você, a gente pode errar, Deus não erra. Então veja como Saul fez, e veja que final triste quando Saul então decide fazer as coisas do jeito dele. Ele sai do caminho, mesmo com boas intenções. Ele queria sacrificar algo para Deus. Não vou sacrificar algo para Deus melhores, mas Deus tinha mandado matar o quê? Tudo. Era para deixar tudo para trás. E nós sabemos o final de Saul. Saul se suicida, ele morre, ele se joga em cima da lança dele. Tudo isso começou por causa de quê, pastor Leandro? Por causa da desobediência. Saul só tinha que fazer uma coisa. Qual era, irmãos? Obedecer. Era o que, irmãos? Obedecer a Deus. O segundo homem aqui, outro homem que acaba saindo do caminho, foi o sacerdote Eli, chamado por Deus, chamado pelo Senhor para ser sacerdote e profeta em Israel. O projeto de Deus era na vida de Eli, não só para ele, mas para toda a descendência. Levanta a tua mão e diga comigo assim: o que Deus tem para a minha vida vai alcançar toda a minha descendência. Glória a Deus. Deus falou para Eli: Eli, eu te chamei, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, toda a sua geração, eles serão sacerdotes de Israel. Era o desejo de Deus que eles fossem sacerdotes de Israel. Ou seja, Deus havia traçado um caminho para ele, como Deus traçou um caminho para você, para a sua família. Deus traçou, chamado por Deus para ser sacerdote, profeta em Israel. O projeto de Deus na vida de Eli
era que a sua descendência, seus filhos, seus netos, seus bisnetos fossem sacerdotes, fossem para sempre sacerdotes de Israel. Ou seja, Deus havia traçado um caminho para Eli, irmãos, mas Eli resolveu honrar mais os seus filhos do que a Deus. Ele colocou seus filhos acima de Deus. Ao ver o pecado dos seus filhos, ele não corrigiu o pecado dos seus filhos. Ele vendo que a casa dele, que a família dele estava errada, os filhos estavam errados, ele não quis corrigir. Ele o que? Parece que Eli, quando ele soube do pecado dos seus filhos, ele foi conivente, ele foi frouxo com eles. Ele apenas falou, mas não tomou atitude alguma. Ele tentou levar um negócio na barrigada com Deus. De Deus não se brinca, com Deus não se zomba. E a espada de Deus entrou dentro da casa de Eli. Era para Eli ter disciplinado a parentela dele. Era para Eli era sacerdote, Eli conhecia Deus, irmão. Deus falava com Eli, e por causa disso, Deus começou a não falar mais com Eli. Eli o que? Ele sobreviveu ali como sacerdote por causa da posição que ele já tinha, e pelo intelecto dele, porque a unção já não tinha mais. Por causa de que, irmãos? Eli só tinha que fazer uma coisa. O que era, irmãos? Obedecer a quem? A Deus. Ele viu o pecado na casa dele, ele viu o erro na família dele, e ele simplesmente o que? Colocou o que? Debaixo dos panos. Ele honrou mais os filhos, ele honrou mais a família dele do que a Deus, escondendo o pecado, escondendo o pecado dos seus filhos. Ele perdeu o alvo, errou o caminho. E qual foi o resultado? 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 ao 30. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 2, do versículo 27 ao 30. Olha para você. E veio um homem de Deus a Eli e disse: veio quem, irmãos? Um homem de Deus. Deus mandou um profeta lá e disse: olha, vamos lá, verso 27. Assim diz o Senhor: não me manifestarei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito e na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos o que? De Israel. Pois que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares? E ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos ou desprezados. Olha a palavra que Deus manda agora para ele. Deus está falando: olha, quando o povo estava no Egito, quando o povo estava oprimido, eu escolhi você de dentre todas as o quê? Tribos de Israel. E Deus então está usando o profeta para dar-lhe uma chapada, irmão, para dar-lhe uma remada nas costas. Mas agora, longe o que de mim, longe de mim. O que Deus está falando agora? O que acabou o seu ministério. Você pode continuar pregando aí pelo aquilo que você conhece, pelo aquilo que você sabe, mas a espada está aqui e o juízo vai vir. Conhecemos o final de Eli. Eli está sentado na cadeira, ele cai e quebra o pescoço e morre. E a descendência dele é exterminada. Um filho morre, depois o outro morre, depois a filha, e por aí vai. Os filhos dele morrem, a nora, e por aí vai. Houve o que? A espada de Deus. Por causa de quem, irmãos? Ele só tinha que obedecer quem, irmãos? A Deus. Ele não tinha, irmãos, lá que apertar igual eu como pastor aqui da igreja.
Eu acoitar pecado, aceitar pecado. Não, irmão, está doido. Ou eu corrijo, ou a espada entra dentro de onde, irmãos? Da minha o quê? Casa. Aí Deus vai tratar com quem, irmãos? Com quem, irmãos? Comigo. Aí muitas vezes a pessoa, poxa, meu pastor deu uma palavra dura, uma palavra de conselho. Não. É uma palavra, escuta, ou eu falo, ou Deus vai me dar uma lenhada. É a minha vida espiritual, é o meu ministério em jogo. Então Eli preferiu honrar os filhos dele, acoitar o pecado. Não, deixa aqui. Não. E as coisas correram, os filhos morreram, Eli morreu, e a descendência dele foi exterminada. Porque ele só tinha que fazer o que, irmãos? O que ele tinha que fazer? Obedecer a Deus. A Bíblia diz que o importa é obedecer a Deus e não aos homens, a temer a Deus e não aos homens. Ele só tinha que obedecer a Deus, só a Deus. Eli errou o caminho. Os filhos são herança do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu amo meus filhos, meu Deus do céu. Azaf é tudo para mim, meus filhos. Mas eu não posso honrar mais eles do que a Deus. Eu não posso honrar mais os meus filhos do que a Deus. Tem gente que deixa a obra de Deus por causa dos filhos. Tem gente que esconde o pecado dos filhos. Tem gente que apoia o pecado dos filhos. Entenda que, olha, que se você não corrigir seu filho, tratar o pecado dele, tratar quem escuta o pecado, querido, Deus pode acabar cobrando de você. Se eu não falar do pecado, escuta, se eu não pregar contra pecado, Deus vai tratar com quem, irmãos? Se a gente escuta não falar e consertar a vida, se eu esconder, irmão, Deus vai tratar comigo. E horrendo é cair na mão do Deus vivo. Eli perdeu tudo. Outro homem, querido, que perde o caminho é o sumo sacerdote Caifás. Sacerdote Caifás, alguns historiadores como Flávio Josefo dizem que Caifás foi sumo sacerdote por quase 18 anos. Caifás era um camarada que entendia da Bíblia, entendia da Torá. Ele sabia como o Messias viria, ele sabia como seria, como aconteceria. Mas o orgulho no coração de Caifás, a soberba no coração de Caifás, o impediu de reconhecer que Jesus era o Cristo, que Jesus era, querido, Filho de Deus. A arrogância, a prepotência de achar que não devia o que? Obediência a Deus era nada, que ele era o tal. E isso foi a queda dele. Por isso que a arrogância precede a queda. E ele errou, crucificou Jesus. E nós conhecemos, querido, o final da história. Errou o caminho, se perdeu. O sumo sacerdote então é aquele que traz o povo até Deus, o que julga o povo em relação às leis de Deus. Podemos dizer assim, o sacerdote é aquele que chega diante de Deus, representa o povo. Agora Caifás se perde o que é no caminho e acaba fazendo o contrário. Ao invés dele dizer ao povo, vocês estão errados, vocês precisam mudar, o que ele faz? Ele vira para Jesus, que é Deus, e julga. E Jesus julga Jesus segundo as leis que os homens haviam criado. Caifás se perde o que é ao ponto de condenar Jesus em relação ao povo. Veja comigo aí Mateus capítulo 26, verso 57. Vamos lá, Mateus 26. Pensa que ser pastor é assim tão fácil? Pastor e tal, o que é isso? Pastor, você obedece a Deus, uma espada entra na tua casa. Pastor, você fala o que Deus quer, ou você fala para agradar a Deus, ou você, irmãos, está na hora, toma a remada nas costas. Olha para você ver o que o texto vai dizer, Mateus 26, no verso 57. Os que prenderam Jesus os conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam o quê? Reunidos. E nós vamos ler o texto que
Os crentes, irmão. E olha comigo então agora o versículo 59. Olha para você ver até o 68. Vamos lá. Do 59 ao 68, vamos fazer uma leitura do texto. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra quem? Olha para você ver. O cara, o pastor ali, irmãos, os líderes, eles estavam buscando o quê? Algo contra quem? Jesus. Para poder lhe dar-lhe o que é a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas e disseram este discurso: eu posso derribar o templo e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: não responda coisa alguma ao que esses dispõem contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e os outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-me, Cristo, quem é o que te bateu? Dentro da casa daquele que tinha que trazer paz, dentro da casa daquele que tinha que trazer resposta, era uma reunião para tentar destruir o propósito e o ministério de Abraão. O sumo sacerdote grita em seu rosto e diz blasfêmia, e dá a sentença de morte para Jesus. Quantos têm dado sentença de morte? Quantos têm dado sentença de morte para Jesus em suas vidas? Caifás se perdeu, não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditou mais em suas leis. Irmãos, nós não podemos perder o caminho. Nós perdemos o caminho. Nós perdemos o caminho quando fazemos as coisas do nosso jeito, quando honramos mais os nossos filhos a outras pessoas do que Jesus. Perdemos no caminho quando nos colocamos as regras, queridos, colocamos as regras para Deus em nossa vida. Quando nós queremos encobrir o pecado da nossa casa e jogar, escuta, querer expor o pecado dos outros. Na minha casa não, mas na casa dos outros, vamos que arrepiar o negócio. Não é assim não. Nós não podemos correr o risco de perder ou o que? Caminho. Um outro homem, por último, veja comigo Mateus capítulo 4, do verso 18 ao 20. Coloque no número. Mateus capítulo 4, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro. Simão, volta lá. E Jesus, andando no mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram o que? Pescadores. Disse: vinde após mim, e vos farei pescadores de o que? Homens. Veja, Jesus chega até Pedro e faz a ele um que chamar: me segue, vem comigo, e eu vou fazer de você um pescador de que? Homens. Todos nós aqui temos uma formação, temos ali uma profissão, mas o nosso primeiro chamado qual que é, irmãos? Ganhar o que? Almas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Veja, Jesus chega até Pedro e faz a ele um chamado. A partir desse momento nós vamos encontrar Pedro andando sempre ao lado de quem? De Jesus. Pedro sempre fazendo o primeiro. Não, eu vou, eu faço, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo, ou seja, cumprindo aquilo pela qual Jesus o havia o que? Chamado. Olha comigo, Atos, coloque do Atos capítulo 2, versículo 38 ao 41. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 41. E disse Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000. O propósito do chamado cumpriu, sim ou não? Cumpriu, sim ou não, irmãos? Cumpriu. Mas agora, vamos lá, voltando lá. Quando as coisas esquentaram, o clima ficou tenso, a perseguição começou, a luta começou. Lembra que eu falei aqui? Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais santificado você fizer da sua vida, mais o diabo vai levantar. Mais o diabo vai levantar. Pastor, estou orando, estou santificando, a luta dobrou. Você está perto de Jesus. O diabo vai querer levantar mesmo, vai levantar. Pastor, quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Você está perto de Jesus, mais perto. E quanto mais perto, mais o diabo vai levantar, para tirar você do foco, para fazer você parar de orar, para fazer você desanimar. Então agora o clima começou a esquentar, o pau está quebrando, perseguição vindo, o clima ficou tenso. Eles haviam prendido Jesus, e a coisa que escuta poderia ficar preta para o lado de Pedro também. Então o que Pedro faz, irmão? E corre o risco de eu fazer e você fazer a mesma coisa, de nós fazermos a mesma coisa. Aquele que andava com Jesus, lado a lado com Jesus, agora, escuta, olha, nós estamos falando de Pedro, irmão, falando de Pedro. O que Jesus fala com Pedro? Jesus fala com Pedro assim: Pedro, vai pescar. Quando você pescar, olha a palavra de Jesus, quando você pescar, abre a boca do peixe, e lá você vai encontrar um estátua, e dá ele por mim e por você. Nós estamos falando de Pedro. Jesus deu para ele uma palavra: vai pescar, quando você pescar, vai ter dinheiro na boca do peixe. Olha que coisa extraordinária. E Pedro vai pescar e pega. E quando ele abre a boca do peixe, o que tinha lá, irmãos? Dinheiro. Nós estamos falando de Pedro, irmãos. Olha, escuta, Pedro, olha que coisa mais extraordinária. Pedro viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. Pedro viu o cego de Jericó sendo curado. Pedro viu Jesus falando: desce da árvore, Zaqueu, e as pessoas se converterem. Pedro viu Lázaro ressuscitar. Pedro viu os maiores milagres dentro da terra. E agora Pedro começa a andar de forma diferente. Pela manhã nós estávamos aqui pregando essa palavra. A irmã Maria Ângela estava aqui. A irmã Maria Ângela, a nora dela, Aline, estava aqui na igreja. E alguns irmãos mais antigos vão lembrar disso. Ela foi para tirar a Esté, porque os médicos disseram: a menina está morta. E ela foi no dia para tirar a neném. E nós oramos por ela, a igreja orou por ela, que nós oramos por ela aqui no domingo à noite. E quando chegou na segunda-feira para tirar a Esté, os médicos já tinham preparado a sala para tirar o feto, porque tinham dito que estava morto. Eu falei com a Aline assim: Aline, Deus vai fazer um milagre. Quando foi à tarde, ela ligou e falou assim: pastor, não tirou porque a menina está viva. A sala preparada, chamaram o médico da urgência, chamaram um dos médicos mais conceituados dentro do hospital e falou: não, a menina está viva.
A irmã Maria, daqui da igreja, irmã Maria, ela tinha 1 quilo de câncer na perna. Ela me ligou desesperada, falou: pastor, ora por mim. Eu falei: o que foi, irmã Maria? Vão tirar minha perna, o médico falou que vai tirar. Eu estou fazendo todos os exames, vai cortar minha perna, pastor. Falei para ela: irmã Maria, calma, Deus vai curar a senhora crê? Ela falou: creio. Eu pelo telefone falei: coloca a mão na perna, irmã Maria. Ela colocou. Irmãos, a irmã Maria, ela é baixinha assim, magrinha, e ela tinha 1 quilo de câncer. Nós oramos por ela e ela foi para o hospital. Chegou no hospital, o médico falou assim: olha, vamos fazer os outros exames, irmã Maria. A irmã Maria está com as 2 pernas, irmãos, totalmente curada do câncer. Você pode dar glória a Deus, irmão? Eu já vi aqui, como pastor da igreja, eu já vi Deus fazer coisas aqui, irmãos, que eu não posso nem contar para os irmãos. Coisas que só tem eu e a pastora sabemos, e os irmãos que receberam milagre de cura. Coisas extraordinárias, irmãos. Ai, irmãos, Deus tem visto a gente participar. Você tem visto o que Deus tem feito aqui na igreja? E é da mesma forma que Pedro viu Jesus curar tanta gente, gente sendo salva, gente sendo liberta, o demônio gadareno e por aí vai. Mas Pedro começou a andar diferente. E às vezes a gente fala: ó, cuidado, você está faltando demais, né? Olha, você está faltando demais. Não, pastor, está tudo bem. Tudo bem. Olha, você está falando diferente. Olha, você está andando diferente. Não, pastor, está tudo bem. Tudo bem. Fui orar, o irmão hoje me pediu uma oração de manhã. Falei: vou orar para você. Fui ali no meu gabinete, fui orar para ele. Pus a mão na cabeça, assim, no ombro dele. Orei. Ele começou a chorar e falou comigo assim: meu Deus, o que foi, pastor? Deus te revelou tudo? Foi lógico. Deus me mostra, varão. E falei com ele, tal. Ele começou a chorar. Ele: vamos pro culto. Está andando diferente. Tá. Então Pedro viu tudo, e ele começou a andar diferente. Aquele que andava lado a lado com Jesus, agora anda de forma diferente. Se a gente não vigiar, a gente já viu Deus fazer cura nesse lugar, Deus fazer tanta coisa aqui na igreja. A gente já viu, irmãos, a gente pode ter a mesma atitude que Pedro. Não se engane. O problema não é a igreja, é a gente. Mateus 26, versículo 57 e 58. Coloca o Dudu, Mateus 26, verso 57 e 58. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E quem estava lá, irmãos? Pedro. Pedro o seguiu de até ao pátio do sumo sacerdote. E entrando, o que Pedro fez? Ele entrou e se assentou entre os criados para ver o... Quem sabe Pedro está falando: agora eu quero ver o pau quebrar, o circo pegar fogo, eu vou ficar de boa. Se a gente não vigiar, na hora que a gente precisa mais lutar, mais estar unido, a gente quer ver o circo pegar fogo, e a gente vai para o meio da roda da fofoca, a gente vai para o meio da roda que está acusando, a gente vai para o meio da roda e falar mal de quem a gente não devia falar. Cuidado quando tocar na unção da Bíblia. Pedro fez exatamente tudo ao contrário. Eu estou te falando de gente que andava com Jesus, comia ao lado de Jesus, dormia ao lado de Jesus, viu, irmãos, foi discipulado por Jesus, Jesus falava com ele, Jesus escuta, Jesus treinando ele, e o que ele fez? Foi para o meio do povo, para ver o... Se eu e você a gente não vigiar, a gente vê cura, a gente vê provisão. Deus supre a nossa necessidade, porque Jesus foi lá e supriu a necessidade de Pedro, não é isso? A Bíblia diz que quando as pessoas davam as ofertas, os dízimos ali, para que a obra de Jesus continuasse, os 12 discípulos que andavam com ele, como que a família deles era sustentada, irmãos? Jesus sustentava a família de todos. Quem está comigo dando glória a Deus?
Mas agora ele está o quê? No meio de quem está acusando, para ver o fim. Até que alguém falou assim: eu te conheço, você não é daqui não, você veste e fala como ele. Não, lembra do texto? Mas nós não vamos entrar nisso. Até que alguém reconhece, até que alguém nos reconhece e fala assim: poxa, você não cantava, tocava, não sei que servia, não sei que andava, e agora você está falando isso por quê? Imagine o constrangimento de Pedro. Pedro seguia Jesus de longe e começou a se afastar bem devagar para ninguém notar. Ai, é lei do engano nosso. Eu vou parar devagarzinho, irmãos. Diga comigo assim, ó: sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém o quê? Tem sempre alguém percebendo. Ó, você não ora igual estava orando mais não. Tem pessoa, olha, se fazia isso, agora você está deixando isso de lado. O que foi? Não, está tudo bem. Não, está tudo tranquilo. Sempre tem alguém olhando. Tem gente olhando você se afastar, a gente se afastar. Talvez você pense assim: não, pastor, mas Pedro tinha uma opção. Não tinha opção. Eles tinham prendido Jesus, estavam atrás de todo mundo. Talvez, mas o próprio Pedro havia dito algo. Olha comigo, Lucas, coloque do Lucas capítulo 22, verso 33. Há uma palavra que eu sou meio ressabiado com ela. Quando diz assim: tamo junto. Diga para o irmão que está ao seu lado, se você puder. Fala assim: tamo junto. Fala com ela assim: tamo junto. Tá mesmo? Tá mesmo? Tá mesmo? Tá? Tá ou não tá? Fala assim: tamo junto. Odeio essa palavra. Olha lá. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a... Tamo? Tá junto mesmo? Tá junto até eu te desagradar? Como que você conhece uma pessoa, pastor Leandro? Fala não. E a Bíblia diz que Jesus fazia teste com seus discípulos. Às vezes é só um teste. Tamo junto. Vou com o seu para a morte, vou com o seu para o negócio. Tamo junto. Junto. Eu reconheço que o Senhor é o homem de Deus, Jesus. Meu Deus do céu. O Senhor é maravilhoso demais. Tamo junto. Tá junto até quando? Até se o Senhor me contrariar, fica mais ou menos. Se o Senhor falar não, eu chuto o pau na barraca. Estamos juntos, Jesus. Eles haviam, então eles tinham que prendido Jesus. Talvez o próprio Pedro, como eu falei, ele disse para Jesus: não, Jesus, eu vou com o Senhor para o pau, eu vou com o Senhor para a cadeia, eu vou até para a morte. O Senhor, estou com o Senhor, estou com o Senhor. Não é isso que nós prometemos a Deus? Posso ser provado, Deus. Deus me leva no fogo. Deus me leva, Pai, na eira. Senhor, me leva, Deus querido, Pai. Posso passar prova, Pai. Nada me tira. Tamo junto. Tá mesmo? Tá mesmo? Pode as coisas, pastor, não sair do jeito que eu quero. Ou o pastor pode descer o bambu. Eu tô junto. Tá mesmo? Tamo junto. Tamo junto. Pau quebrando, tamo junto. Não é isso que a gente promete a Deus. Deus, eu posso ser provado. Deus pode levantar contra a minha vida, pode falar mal de mim, vou falar isso. Eu estou junto com o Senhor. Eu vou orar, eu vou jejuar e tal. A primeira do... Ai, Senhor, eu não quero saber mais desse negócio não. Pode fazer o que quiser comigo. Eu estou firme, eu vou permanecer firme. Tá lendo? Tá mesmo? Lembra do que eu falei sobre orações ousadas e corajosas? Quem lembra disso? Deus me dá paciência. Lembra? Já ensinei, vou falar de novo.
Deus me dá paciência. Aí você pede a Deus paciência. O que Deus vai colocar na sua vida? Só gente complicada. Sim ou não? Só gente pedra no seu sapato. Mas meu Deus, não aguenta isso não. Aguenta, você não pediu Deus paciência? Como que Deus vai treinar a sua paciência? Quem está comigo dando glória a Deus? Você chega na fila do negócio, aí você chega, te coloca você de molho lá 2 horas, você fala, meu Deus, eu não tenho paciência. Deus fala, você não pediu? Estou treinando a sua o quê? Paciência. Por isso até como a gente ora, a gente tem que saber como que orar. Orações inteligentes. Deus, vai faltar tudo para mim, aí eu vou estar te servindo, aí o dinheiro não cai, aí falta o negócio, aí você está junto mesmo. Deus, se aquele negócio não sair, não está nem aí, eu vou te servir, aí está na boca do está mesmo, está junto mesmo. O que o senhor está fazendo? Só estou te fazendo você pensar. Porque muitas vezes quando o pau quebra para a nossa vida, a gente reclama, a gente blasfema. Eu já contei para vocês aqui. Eu ganhava de reclamar com Deus e tal, até um dia a pastora falou que fica calado, você vai tomar um. Até eu já contei aqui, até no dia lá em casa, vê se cala a boca, você está falando demais, tal. Eu até acho que foi certo. Esses dias Deus falou comigo de novo. Foi que dia? Foi ontem, irmão, foi ontem. Olha, esqueci de contar esses pecados para vocês. Estou falando, eu só pensei no negócio, irmão. Eu já tomei uma de Deus e falei assim: Deus, você não te mandei você já calar a boca? Foi hoje de manhã, irmão. Mas não tentar ir, achei que foi hoje de manhã. Eu ia soltar uma, irmão. Aí o pastor olhou para mim e falou: quem foi? Eu falei: acabei de tomar uma aqui agora. Irmão, eu estou te falando diante de Deus. Irmão, o negócio foi tão forte que eu até assustei comigo mesmo. Eu falei: nu. Aí Deus falou comigo assim: cala a boca. Está junto mesmo? Está mentor, pastor. Na hora que o negócio ficar, irmãos, ficar preto, o negócio ficar estreito, vamos orar e agradecer a Deus. Porque a nossa fé sendo provada, a nossa santidade sendo colocada à prova, e a nossa fidelidade tem que sobressair a Deus. Pedro então ele disse: Senhor, eu vou contigo para onde? Irmãos, quantas promessas você já fez para Deus? Vou ser fiel, vou ser obediente, eu vou me dedicar na igreja, eu vou ser fiel na oferta, eu vou fazer as coisas na igreja. Aí na hora que o negócio, aí ficou cansado, ficou meio atravessado, a gente falava: não quer fazer isso não. Mas lá atrás você não prometeu? Um dia uma irmã falou comigo assim, presta atenção, aqui na igreja: não, pastor, se Deus me curar, eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Falei: tem certeza? Vou fazer um voto a Deus, então. Eu falei: cuidado com aquilo que você promete. Ela: por quê? Irmão, você já vê na cara que não ia cumprir o negócio. E eu falei: eu não vou orar para isso não. Mas por que elas não? Não, eu sei que vou orar, eu não. Quem está fazendo voto é você, nem eu. Quem está comigo dando glória a Deus? O voto é dela, nem meu. Eu não tenho nada com isso. Só que eu falei: se você prometer algo para Deus, se eu fosse você, eu cumpria. Por quê? A Bíblia diz: quando votares um voto ao Senhor, não o tarde em cumprir, porque senão o Deus que você prometeu, Ele vem. Quem entendeu diz amém. Conseguiu entender, sim ou não? O que você prometeu para Deus que você não está cumprindo? Estamos juntos? Muitas vezes a gente faz isso. Eu deixei de... eu já estou vacilado. Eu já estou correndo de Deus de tomar remada nas costas, irmão. Eu já penso: meu Deus, vou vigiar agora. Calei a boca. Se você fala, irmão. Mas a grande questão é que, como Pedro, muitos começam a caminhada junto com Jesus, mas no decorrer do tempo começam a seguir Jesus de quê? De longe. Pessoas que dizem: eu não vou mais me envolver então na obra, porque tem muita gente que é chata, o pessoal é complicado. Irmão, nós também é.
Eu sou, se é, tua mulher. As pessoas são difíceis, irmãos, às vezes dá. Mas o mais forte cuida do... O que eu ensinei aqui? O mais forte cuida do mais. O maior cuida do... Tem gente que... Não, você tem que... Cuidado assim aqui. Fica esperto aí, só. Cuida do menor, cuida do menor. Então tem gente, escuta, não, Senhor, não, irmão, mas a gente tem hora também, não. Aí você vai olhar para isso, aí você começa o quê? O que prometeu para Deus, você começa a enterrar o que você votou, tal. E vou te dar uma ideia ainda muito mais profunda agora, palavra de sabedoria, que pérolas do pastor Leandro. Deus está te lembrando agora do que você prometeu e não cumpriu. Deus faz a gente lembrar. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar de coisas que sabemos. Prometeu, cumpre. Prometeu. Então Pedro está nessa agora. Estamos juntos, Jesus. Mas na hora que o pau quebrou, ele saiu. Então escuta, muitos não se preocupam com o pecado, com a salvação, com a cruz, com o testemunho. Tanto faz. Tem gente, tem líder que está um pouco se lixando. Sabe que está em pecado, sabe que está errado o negócio, o pau está quebrando e está nem rachando. O importa, a igreja está cheia, e cheia, não está nem aí. Importa está fazendo os congressos, mas o altar está podre. Aí a gente fala de santificação, de pecado, e às vezes a pessoa fica... Poxa vida, de novo, irmãos, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de quem? De vós. Só há maravilhas por causa de quem, irmãos? Santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus, irmão. E sem santificação a gente não vai para a glória. Sacou ou não? Não é o pastor que é bravo, não é o pastor que é radical, não, irmãos, é que a Bíblia está dizendo. Aleluia. É o que a Bíblia diz e ponto, acabou. Irmãos, pode tentar tampar o sol com a peneira, pode tentar esconder, irmãos, mas de Deus ninguém se esconde. Aleluia. Cedo ou tarde, irmãos, o trem escancar. Não se preocupa mais, tanto faz isso. Ah, ninguém o quê? Tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada a ver. Não tem não? Oh. Não tem não, ninguém. E o seu nosso testemunho? E a nossa vida, que prega mais do que as palavras? Tem muita gente que prega bem. Você vai na internet, tem um monte de gente que prega bem, até profetiza. Lembrando que o diabo prega e o diabo também profetiza. Não é que a Bíblia diz? Que ele transfiguraria até em anjos de luz para enganar os seus. Não é a Bíblia que diz assim: nem todo aquele que diz o quê? Vai entrar onde? E muitos me dirão naquele dia o quê? Profetizei, tal, isso, fiz aquilo outro. O que Jesus vai falar com ele? Porque eu não vos o quê? É a Bíblia. É a Bíblia. Mas Pedro diz: estamos juntos. Por que as pessoas não querem chegar a Jesus de perto? Porque a presença de Jesus vai nos constranger. A presença de Jesus perto de nós ou na nossa vida. Ouça o que eu quero te dizer para você, irmãos. Duas vertentes que a gente tem que aprender. Ou as pessoas vão chegar próximo de nós porque a gente está santificando, ou elas vão afastar de nós, irmãos, porque a gente tem pecado. O que a gente quer? Pessoas em pecado não vai aguentar andar contigo. Pessoa errada não vai conseguir andar com você, porque a presença de Jesus na sua vida vai constranger ela. Quem está comigo, não? Glória a Deus. Aí vai falar mal de você, vai falar mal do seu ministério, vai fazer igual Pedro, no meio de quem? Dos escribas, fariseus, doutores da lei, falando mal de quem? De Jesus. E às vezes, então, apenas segue Jesus o que de longe. Não se preocupa mais com o testemunho. Apenas segue Jesus de longe. De longe eu não ouço a voz de Jesus.
não sinto o calor, o perfume dele, de longe não posso tocar em Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se apenas eu o quê? Tocar. Se eu tocar na hora das vezes, tem gente que não quer ter um relacionamento com Jesus, porque, irmãos, vai constranger. Ou você muda ou você sai fora, mano. Ou você muda ou entra no eixo com Jesus, ou a gente não vai aguentar ficar perto dele, porque a santidade de Jesus, irmão, vai nos confrontar, irmão. Vai confrontar, irmãos. Eu vou te dar uma ideia. Quando eu falar aqui, vou abrir um parênteses, talvez eu não vou salvar essa live. Presta atenção. Estava trocando ideia com o Lucas e com o Elias outro dia. Eu falei assim, ó, se eu fizer uma cruzada de milagre aqui, trazer só o pastor da revelação, essa igreja barrota. E olha que eu sou usado em todos os dons que vocês sabem. Barrota. Mas se eu começar, escuta, a falar como eu prego, esvazia. Só tem aqui, é só a gente. Por causa de quê? Porque vocês já estão o quê? Comigo, já sabe do jeito. Pastor é usado, pastor é isso, pastor prega, o pastor também desce o meu bato, pastor não vai dar mole. O pastor quer ver a gente o quê? Abençoado. Sim ou não, irmãos? Mas se a gente for para o movimento, barrota, irmãos. Barrota. Mas não é a nossa o quê? Pegada. Vocês veem eu que prego. Quando não é eu que prego, aí eu que prego. É outro, o irmão Eduardo que prega. Mas se eu começar a chamar pai e tal, daqui a pouco, irmãos, o negócio ferra. Mas se começar a falar de pecado, de conserto de vida, transformação de vida, aí Jesus diz assim, pérolas de Jesus: vocês me seguem por causa do pão e dos peixes que eu vos dou. Vocês me honram com o lábio, mas o coração está longe de mim. Nós precisamos nos converter todo dia e apresentar a Deus a nossa vida em santidade com Deus, porque sem santificação ninguém verá Deus. É ir para o pó e falar: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu prefiro mais o Senhor do que as coisas. Eu prefiro, Deus, a tua santidade em mim do que as coisas, porque a tua santidade é a minha vida santificada que vai me levar para o céu. O que adianta então ganhar o mundo inteiro e perder a salvação no final de tudo? Então, olha só, eu quero caminhar para o fim. Seguir a Jesus de longe corre o risco de negar a Jesus. E o que Pedro fez, irmãos? Negou quem? É você que não. Pedro nega Jesus quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. Não, você que orava, não. E a gente começa a negar Jesus. Seguir Jesus de longe é correr o risco de negar Jesus. A próxima atitude de Pedro foi negar Jesus. E aí você está aqui hoje, mas você não era crente, sente falta das palavras. Aí você orava, não ora, não jejua, papapá, tá. Aí Deus está falando: olha, você está me seguindo de longe, por quê, meu filho? Por quê, minha filha? Nesse domingo eu vim te perguntar: qual é a distância que você está de Jesus? Eu quero estar bem pertinho de Jesus. Eu quero estar bem perto dele. Eu não sei nem o dia nem a hora que ele vai vir. Vai que Jesus vem e pega a gente dormindo igual as virgens lá, e a gente perde. O Senhor, Ele quer levantar uma igreja que ande junto dele. Lembra, irmãos, de José? Olha para você ver 3 coisas na vida de José e eu quero encerrar. A primeira coisa, quando Maria ela é visitada pelo Espírito Santo e ela fica grávida, o que José quis fazer? Quem lembra? O que, amor? Ele quis abandonar ela, sim ou não? E a Bíblia diz que um anjo apareceu para quem? E fala assim, José, abandona não, cuida dela, porque o que está gerando dela provém do Senhor, é do Espírito Santo. José foi lá e cuidou de quem? De Maria. Maria está com Jesus na barriga. Aí o que acontece?
Herodes quer matar quem? Os primogênitos. Ele sabia que o Messias havia nascido. E o que acontece? O anjo aparece a quem? A José de novo. Repare que o anjo vai aparecer para quem? Sempre para quem? Para José. O anjo, primeiro na Maria, depois o anjo vai começar com José. Aí o que acontece? Fala para ele assim: ó, vai para o Egito e fique lá até que eu mande você vir. José falou alguma coisa para os parentes dele, irmãos? Não. José falou alguma coisa? Não. Ele falou como? Não. Ele simplesmente pegou Maria e foi o que? Para onde Deus tinha mandado ele ir. Sim ou não? Obediência. E ele ficou lá, ó, tranquilo, tá lá, tá de boa, tal. Aí o que aparece de novo, irmãos? O anjo, e fala para ele: agora você pode voltar. E você vai habitar nessa cidade, para que se cumpra a palavra que foi dita. Obediência. Isso é ser obediente a Deus. Andar junto com Jesus, ouvir a voz dele. E Jesus quer levantar uma igreja que ande junto dele. Por isso que depois que Jesus então ressuscita, ele vai atrás de quem? Do Pedrão, para dar uma outra chance para Pedro. Eu já preguei uma mensagem aqui. Jesus, ele chega na beira do mar, vê os discípulos lá. Irmãos, porque uma animação, Alisson, é um negócio legal. O pessoal animado é uma delícia. Mas o pessoal animado é legal lá. Mas para convencer o que está desanimado é difícil. Ah, não vai dar mesmo não. Eu prefiro ficar aqui. Não vamos, não, tal. A pessoa motivada para tentar convencer que está desmotivado é difícil. Mas quando você está desmotivado, larga esse trem, olha para você ver. Deus não fala, Deus não é isso, Deus não é aquilo, no outro. Olha para você ver isso, no outro. Rapidinho, se você demora, ele te engana, você também dá a volta. Como é que o senhor está falando isso, pastor? Vou te provar agora. Pedro vira e fala assim: vou pescar. E ele fala perto dos abençoados. Aí os outros falam para Pedro assim: não, Pedro, Jesus falou que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Não, Pedro, vamos ficar na atividade aqui, Pedro, vamos ficar tranquilo. Não, o que Pedro faz? Vou pescar. E o que os outros falam? Também eu vou. O desânimo, Deus me perdoe, eu vou te dizer, o desânimo é uma desgraça. O desânimo contagia. O desânimo leva para a pessoa para o buraco, tira ela do foco, tira ela do propósito. E o que mais tem hoje é crente desanimado, tirando outros do propósito. E precisou de Jesus ir na beira e falar: ô, parece aí, chega aí. Quem que é aquele ali? Vem cá, senhor, vamos trocar uma ideia. Quando eles chegam lá, e Jesus, ele é extraordinário. Jesus não está com rede, Jesus não está com anzol, nem com linha. Como que Jesus, irmãos, tinha então lá o peixe grelhado? Porque escuta, tudo que eu e você a gente necessita, Jesus já preparou para mim e para você. A gente só tinha que fazer uma coisa: o que, pastor? Obedecer. Jesus chama Pedro. Lembra que eu falei que a presença de Jesus nos o quê? O quê? Pode falar alto. Nos o quê? Constante. Pedro chega. Imagina, irmão, Jesus chegando na casa do Alisson ou lá na minha casa. Pega lá. Coca-Cola geladinha, irmão, trincando. Pense, irmão, nos negócios gostosos para comer, irmão. Jesus chega, tudo pronto. Jesus serve a Coca-Cola, pega o pão de queijo, a carne assada, e a gente sabe que a gente falou que não podia, a gente agiu da forma que não deveria, e Jesus está lá escrevendo. Vira para mim, ou vira para o Alisson, ou vira para o Pedro e fala assim: Leandro, ó Alisson, você me ama? Aí você toma a Coca-Cola gelada. Claro que eu te amo. Aí o negócio começa a ficar estreito. Jesus pega a carne que a gente tanto gosta, te serve e pergunta de novo: ô Alisson, ô Leandro, você me ama? Come mais um pedaço da carne, toma a Coca-Cola para descer. O
constrangimento, irmão, terrível. Se a gente sabe que a gente errou, Senhor, é claro que eu te amo. Aí Jesus fala a terceira vez: claro que eu te amo. Ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, cá para nós, imagina a cara de Pedro. Imagina, irmãos, uma pessoa que você ama, que você respeita, você sabe que você feriu o coração dela, mas em vez dela brigar com você, em vez dela te xingar, irmãos, o amor dela te constrange. Se fosse eu esperar Jesus descer o pau. Tá. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Volta para o propósito, volta para o caminho. Você quer me agradar? Não é com as suas palavras, é com as suas atitudes. Aleluia. Porque estamos juntos, todo mundo fala. Agora a atitude só para quem é forte. O Senhor quer levantar então uma igreja. Esta noite eu quero orar. É uma chance que Deus está nos dando, Jesus está nos dando para nós. Para nós que estamos aqui, os irmãos estão acompanhando pela igreja online. Uma palavra forte. Nós estamos. Qual é a distância que a gente está de Jesus? Lembra eu preguei também essa mensagem aqui? A família de Jesus estava tudo legal, eles estavam em Jerusalém. Eles estavam indo embora, caminhando, eu vou para Canaã. Então no meio da família, quem tem família grande igual a minha sabe como é. Não, deixa o menino ir, o menino vai. Aí o menino vai ficar mais espivitado, que ele vai ficar perto do tio ou da tia, ou do avô ou da avó, mais tranquilo. Não, papai, lá vai ele. A Bíblia diz que passam-se, se eu não me engano, 3 dias. E os pais de Jesus não deram falta dele. Só que aí a mãe, não, peraí, cadê o menino? E a Bíblia diz que procuraram entre os parentes e não o acharam. E eles tiveram que voltar e encontrar com Jesus. Às vezes a gente se perde. Tá tudo bem, agora eu não vou orar não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não vou, tal. E a gente começa perdendo Jesus. A gente perde Jesus como Pedro, seguindo Jesus de longe. Queria você ficar sobre os seus pés, eu quero orar, abençoar você que me assiste pela igreja online. Você está longe de Jesus? Não, pastor, está de boa, então continua assim. Porque todos nós sabemos onde o calo aperta, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Todos nós sabemos. Qual que é o detalhe? É eu reconhecer o quão eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus todo dia, irmão, todo dia. Eu preciso de Jesus todo momento. Eu quero Jesus na minha vida, na minha casa, em todo momento. Porque se eu não andar com Jesus, eu perco o foco, Alisson. É igual o irmão andando, Rafael. A chuva veio, o vento foi forte, e ele perdeu o desvio. 2 horas acelerando. Quando ele percebeu, já era tarde demais, longe demais, e ele teve que voltar. Mas o que é muito interessante, ele disse: não perdi tanto tempo. Nossa, eu perdi de tal 4 horas. Mas com Jesus a gente não perde tempo, a gente ganha quando a gente volta. Quando a gente volta para o propósito, quando a gente volta para a santidade, quando a gente reconhece que precisamos realmente de Jesus, que precisamos ser obedientes, que precisamos sim aguentar o tranco. E se o diabo bater forte, nós vamos resistir forte, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar e abençoar você. Deixa eu abençoar você. Deixa eu abençoar você. Quero abençoar você. Vocês são importantes para Deus. 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 Pai, no nome de Jesus,
Tudo que desejamos, ó Pai, é a Tua presença. Nós queremos a Tua presença, Senhor, mais do que tudo. Nós amamos o Senhor. Nós não queremos seguir o Senhor de longe. Nós não queremos te negar. Nós não queremos sentar, ó Deus querido, à roda de pessoas que descem o pau, não, que querem condenar, achar algum erro, como fizeram com Daniel. Tentaram achar em Daniel uma falha, tentaram achar em Daniel algo que o condenasse, mas não podiam. Mas se levantaram, se propondo leis para que pegasse Daniel ali, na lei do seu próprio Deus. Ah, Senhor, alivia a alma dessa mulher, desse homem hoje. Faz-nos regressar outra vez, Senhor, como na primeira vez. A Tua palavra diz que o justo cairá 7 vezes, 6 vezes, mas a 7ª mão não tocará nele. A Tua palavra diz que do poço levanta o pequeno, do monturo de lixo o Senhor ergue o necessitado e o faz assentar ao lado de príncipes. Há pessoas aqui, Senhor, que o Senhor ministrou em seu coração deles hoje. Eu não vou chamar ninguém à frente porque o Senhor não me disse para chamar, mas cada um hoje, olhando para dentro de si, ele sabe qual é a distância que está do Senhor, o quão precisam do Senhor, o quão precisa ser renovados, o quão precisa ser tocados, o quão precisa ser livrado. Eu abençoo a Tua igreja com a certeza de aquele que começou a perfeita obra há de aperfeiçoá-la até o fim. Eu abençoo a Tua igreja agora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Pode aplaudir Jesus. Estamos chegando no final do tempo desse culto. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Você encontrar, glória a Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus bens, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de mosto e vinho os teus lagares. Como nós honramos a Deus, pastor Leandro? É quando nós desapegamos daquilo que nos prende. Diabo, muitas das vezes o diabo ele quer tanto que a gente não seja fiel a Deus para que a obra do Senhor não avance. E às vezes nós trancamos o coração quando se trata de dízimo e oferta. Só que sabemos de uma coisa, que Deus ele é maravilhoso. Deus ele nunca fica devendo nada para ninguém, porque nós plantamos a nossa semente, que é o nosso dízimo, a nossa oferta, e isso vai nos mostrar sobre a lei da semeadura, e vai germinar, a árvore vai dar fruto, vamos comer do fruto, e Deus ele nos devolve ainda a semente. Deus ele é extraordinário. Tudo que você plantar, irmãos, na obra de Deus não ficará sem retorno para a nossa vida, e não é barganha, é fidelidade a Deus. Porque, irmãos, você pode orar para sua vida financeira, se você não é fiel a Deus, irmão, tchau Deus. Fidelidade, sabe por quê? Diga comigo assim, ó, Deus não quebra princípio. Você não é obrigado, mas também não adianta você cantar. Vida financeira, princípio. É como eu tenho ensinado vocês, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Nós não podemos fazer o que? Quebrar o que? Princípios. Seja em qualquer área da nossa vida. Quer ser abençoado? Seja leal, seja fiel a Deus. Amém? Levante suas mãos, você que trouxe o dízimo, sua oferta. Se você hoje não trouxe, vai fazer decorrente do mês. Levante sua mão da mesma forma. Você que está na internet, o Pix da igreja está aí fixado. Se você puder sentir o seu coração, querido, também pode mandar uma oferta. Você que já é membro da igreja, querido, você pode fazer pelo Pix, tá bom? Pai, te adoramos, Senhor, pela beleza da santidade do Senhor. Nessa noite, Deus, eu quero entregar diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Os teus filhos que hoje vão trazer no teu altar, aquele que vai fazer, ó Pai, uma transferência.
ou aquele que vai fazer decorrente o mesmo, somos prosperos, abençoe de uma maneira poderosa. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é galardoador daqueles que buscam, e que nós nunca ficaremos, Pai, sem, ó Deus, que da tua provisão. Eu abençoo a vida da tua igreja, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Enquanto nós cantamos, obrigado, Santo Senhor, vai trazer o seu melhor dia de Deus. Irmãos, próxima quinta-feira nós temos nosso culto da vitória. Eu queria te convidar a você não perder. Eu tenho uma palavra muito linda e muito forte no seu coração. E hoje é uma data muito linda e muito importante. Eu quero chamar o pastor aqui, né? Hoje é dia do pastor. Você pode aplaudir a Jesus? Eu quero orar pela vida da pastora, né? Nós vamos orar por nós, né? Mas a pastora, a Bíblia diz que o homem sábio, ele encontra a sua verdadeira companheira, esposa maravilhosa. E a pastora, ela é uma mulher trépida, uma mulher destemida, uma mulher de oração. Eu tenho muito orgulho dela. Eu vejo Deus falar através da vida dela de formas extraordinárias. Eu vejo Deus na vida dela e Deus operando de uma maneira tão poderosa. Às vezes vocês não veem, mas vocês têm que entender algo: 99% de um ministério de um pastor não está nele, está na mulher, está na esposa dele. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, mas a mulher, ela é o alicerce. Então, ela, como a pastora aqui da igreja, nós, pastoreando, somos gratos a Deus pela sua vida, pela vida de vocês, e nós somos gratos pela vida da pastora, porque sem ela não seria ninguém. São ao longo já de 27 anos juntos, 27 anos juntos, nós já vimos Deus fazer coisas demais. Nós também sofremos demais, muita guerra, e podemos dizer que até aqui o Senhor tem o que nos ajudar. E somos gratos a Deus. Eu sou grato pela vida dela. Por várias vezes eu encontrei ela chorando, clamando a Deus pela minha vida. Às vezes ela não vê, mas eu sinto ela orando na minha cabeça, dizendo: Deus, dá paz para esse homem. Irmão, ser casado com pastor não é fácil, não. É desafiado. Mas, louvado a Deus pela vida dele. Eu queria chamar o Gés. Vem cá, irmão Gés. Irmão Gés vai orar por nós. Mas o Ailton, vem cá, Ailton. Você pode aplaudir por esses homens de Deus, irmãos? Vem cá, amém, tá ali, fica aqui. Vem cá. Vem pra cá, só. Vem pra cá.
Entendeu? Está fugindo. Se não era, também está indo cá, assim, os obreiros estão indo cá. Está Vanusa, está correndo. Não, daqui umas vigias lá, tanto homem ali, aqui não é Sinoela. Vem cá, Sinoela, vem cá orar, vem cá meus obreiros aqui. Vamos orar. Vem cá, gente, vem cá. Vem cá para todo mundo te ver. Vem, Sinoela. Vai. Tá, então fica aí que nós vamos orar para você. Vem cá, gente. Eu gostaria de falar em nome da minha família, para vocês, que nós amamos muito vocês. E nessa data nós não temos, assim, grandes coisas a oferecer, mas temos uma coisa preciosa, que é agradecer a Deus pela vida de vocês. Aí eu convidei o irmão Ailton para poder orar para vocês, para dar fortalecimento na vida de vocês, nas suas caminhadas, porque todos nós sabemos que a luta é difícil, para nós é difícil, mas para vocês que estão no comando, que está sempre lutando por nós, na oração e na luta geral, sabemos que é mais pesado ainda. Então chamei esse homem de Deus para poder estar orando por vocês. Amém, glória a Deus. Eu gostaria que a igreja ficasse toda de pé e estendesse a mão aqui para o nosso pastor, né? Irmãos, o mundo ele comemora tantas datas, tantas coisas no mundo, mas o dia do pastor, o mundo não conhece, mas nós conhecemos esse dia, e nós conhecemos também o nosso pastor, nós sabemos que nós temos um pastor, por isso nós devemos agradecer a Deus por ele e pela família dele, e nós temos também obrigações de ajudar a ele, de fazer com que o ministério dele cresça, flua, ajudando a ele com aquilo que Deus nos ajuda. Nós também temos que trabalhar para ajudar o nosso pastor, porque o pastor ele ora pelas ovelhas, o pastor ele ora por nós todos aqui. Eu tenho certeza que ele já orou por mim e orou por você, cada um de nós. Mas será que nós oramos pela vida do pastor? Às vezes as pessoas esquecem de orar pelo pastor, e o pastor ele precisa de orações da mesma forma que nós precisamos, porque nós somos ser humano, e ele ainda muito mais ainda, porque ele tem uma direção, ele tem ovelhas para cuidar, tem pessoas para cuidar além da família dele, E essa noite especial, o dia dele, o dia do nosso pastor, o dia da família do nosso pastor, que a família dele, que a pastora, que o pastor seja abençoado por Deus. Ele já é abençoado, mas hoje nós queremos pedir a Deus uma bênção especial sobre a vida do nosso pastor. Amém? Pai eterno, Pai amado, neste momento, meu Pai, eu quero te entregar a vida do nosso pastor nas tuas mãos, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, sobre a vida dele, Pai, sobre a vida da família dele, Pai. Pai, que ele continua, Senhor, nessa unção, Pai, que não falta a unção do Senhor sobre a vida dele, Pai. Que o Senhor continua trabalhando na vida dele, Pai, dando nele, Senhor, tudo o suprimento para ele prosseguir na sua obra, meu Pai. Que o Senhor continue, Senhor, honrando a vida dele, Pai. Que o Senhor venha fortalecer ele, Senhor. Venha fortalecer a saúde física dele, Pai. Todos os momentos da vida dele, Pai, que ele seja, Senhor, fortalecido pelo Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai, ao nosso pastor e à família do nosso pastor, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço. Pode aplaudir o Senhor pelo nosso pastor, glória Amém, irmão.
irmãos? Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, Ele é fiel. Amém. Irmãos, Dudu, coloque para nós, Dudu. Irmãos, o negócio de seguir, Dudu, o YouTube. O Dudu vai colocar ali, irmãos, para compartilhar o canal. Vem cá, pastor. Nós vamos acabar o culto juntos. Coloque do YouTube. Coloque ele para nós. Dá para colocar ou não? Nós estamos, irmãos, com o nosso canal no YouTube. Eu queria que os irmãos, se você puder, né? Pastor, eu não peguei, eu quero pegar tal. Envia o @Batista. É esse, Dudu? Não é esse Instagram. É o do YouTube. Tem como colocar? Marcha lá. @Batista da Cidade. Lá no YouTube, irmãos, nós temos o nosso canal agora no YouTube. Eu até enviei para os irmãos. Se você puder compartilhar, nós precisamos chegar a um número de seguidores para que a gente possa fazer a transmissão também pelo YouTube, pelo Instagram, e depois nós também vamos fazer transmissão pelo X, o antigo Twitter. Então preciso que vocês possam nos ajudar nisso. Nós temos alcançado pessoas dos Estados Unidos, pessoas lá da Bahia, São Paulo, Rio, tantos lugares que têm já nos acompanhado, assistido o culto pela internet, e tem sido uma bênção. Então eu conto com você, se você puder, em nome de Jesus, compartilhe nas redes sociais da igreja. Amém, irmãos? Oi, meu amor. Quem não conseguir, só me pastor, me ajuda aqui. Aí eu peço ajuda para o Dudu, o Dudu me ajuda e te ajuda. Essa não é só para brincar mesmo, só para eles distraírem. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? É uma maneira da gente evangelizar também, amém? Então feche seus olhos, vamos orar, pastor, vai comigo. Vamos, feche seus olhos, deixa eu te abençoar. Esse irmão está nos visitando a primeira vez, meu irmão? Qual que é o seu nome, querido? Fábio. Fábio, quando nós vamos falar com o Fábio, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. No final do culto, quero te dar um abraço aqui, beleza? Vem cá para me orar por você, amém? Vamos orar? Pai, eu te dou graças, Senhor, pela beleza da tua santidade. Quero te agradecer por esse culto hoje maravilhoso. O culto nós tivemos pela manhã, à tarde na nossa igreja no Palmital e agora aqui. Te agradeço, Pai, pela vida da pastora. Te agradeço, Pai, pela nossa vida, pela nossa família. Até que o Senhor tenha nos conduzido. Eu sei que o Senhor vai nos levar, Deus querido, aonde o destino que o Senhor tem programado para nós, para a nossa igreja. Senhor amado, derrama sobre a Igreja Batista da Cidade, Pai, um milagre, a bênção do Senhor. Toma a vida da Estherzinha, Pai, filha do Elias, ó Pai, da Ana que está enferma, cobre ela com teu sangue. Traz um milagre sobre a vida daquela criança agora. Pai, a vida da Kelly, Pai, da nossa igreja no Palmital que está enferma. Cura a vida daquela mulher agora, Senhor. Pai, a vida da Neide, meu Deus. Onde estiver um membro da nossa igreja enfermo, que o Senhor cura. Pai, que o Senhor restaure a saúde deles, ó Pai, no nome e poder de Jesus. Assim não era, Pai, que veio à igreja, mas está, ó Pai, que se sentindo mal. Cura a vida da tua filha agora, Senhor, no nome de Jesus. Pai, então os irmãos daquela igreja que estão no trabalho, aqueles que foram trabalhar hoje, Pai, querido Deus, aqueles que estão em viagem, onde estiver o nosso membro dessa igreja, que seja agora guardado e livre de todo mal no nome de Jesus. Amém e amém. Essa vez, pastor, deixa eu lembrar. Eu quero falar no final do culto com a Ailton, com a Siloélia e com o Chico. Tá bom, irmãos? Agora no final do culto com a Meire. Tá bom? Levante suas mãos. E que mais, irmãos, ao amor de Deus e Pai, que a doce consolação de comunhão com o Santo Espírito de Deus esteja com todos os irmãos, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, agora e para todo sempre. A igreja diz: vou em paz, um beijo no coração. Até quinta-feira, se Deus quiser. Bem rapidinho, irmãos, os irmãos que eu falei.